Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Sou o pastor Clodoaldo da Igreja Metodista Paz e Vida, Ministério Paz e Vida. Estamos aqui na cidade de Pilar do Sul, pregando o Evangelho e abençoando vidas através da Palavra de Deus. Hoje eu estou aqui com você para falar a respeito de um questionamento que recebi de uma determinada pessoa, onde ela me indagou dizendo ou perguntando, né, por que eu preciso de Jesus? Uma pergunta interessante, porque muitas pessoas hoje acham que Jesus é importante na vida só para resolver problema. Tem gente que pensa que Jesus é importante na vida só para salvar casamento, só para curar enfermidade, só para abrir porta do trabalho. Tem gente que pensa que Jesus Cristo está aí simplesmente para nos fazer prosperar, e muitas pessoas vão até a igreja quando são convidadas na esperança de que elas terão uma vida melhor aqui na terra. Terão seus problemas resolvidos, terão as suas lutas vencidas. Então há uma forma de pensar equivocada em relação à presença de Jesus, a Jesus Cristo na nossa vida. O motivo pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário tem sido distorcido por muitos. Então eu vou tentar aqui falar com você e também responder essa indagação que talvez muitas pessoas tenham também essa dúvida. Por que eu tenho que aceitar a Jesus como meu Senhor? Que eu tenho que receber a Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida? Obedecê-lo, andar nos seus ensinamentos? Por que é tão importante isso? Em primeiro lugar, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que o homem pecou e afastado foi da glória de Deus, destituído da glória de Deus, perdeu a presença de Deus, perdeu a glória de Deus na sua vida. Em segundo lugar, a Bíblia diz que o pecado trouxe consequências, ok? Matou o homem espiritualmente, afastou o homem de Deus. O pecado entrou no mundo e trouxe grandes prejuízos para a vida do ser humano, porque Deus havia planejado viver com o homem para todo sempre, colocou no Éden a árvore da vida, e o homem, por opção, foi e comeu do fruto que não deveria comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso você já sabe, não há necessidade aqui de ficar repetindo isso. Então há um problema, o pecado. O pecado é a doença e Jesus é a cura. Jesus não veio a esse mundo, querido, para tornar você rico. Jesus não veio a esse mundo simplesmente para resolver os teus probleminhas do dia a dia cotidiano. Não. Jesus veio para algo muito maior. Ele deu a vida dele para salvar a sua, para te aproximar de Deus novamente. Ele veio a esse mundo para morrer na cruz, para poder te inocentar diante de Deus. Então vamos lá. A Bíblia diz em Mateus 1:21 que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Sim, Paulo escreve dizendo que em Cristo nós somos justificados. Quando nós temos a nossa fé em Jesus, depositando a nossa fé em Cristo, nós somos declarados justos. Então, o pecado é o meu delito. A desobediência a Deus é o meu delito. O inferno, ou o afastamento total de Deus para a eternidade, é a minha condenação. O distanciamento de Deus é a consequência do meu pecado. Então eu preciso me livrar dessa sentença de morte por mim mesmo, por obras, por religiões, por ser bom ou fazer coisas boas, porque a Bíblia diz que a salvação ela é pela fé e não por obras. Por mim mesmo eu não seria capaz de me justificar. Além do problema que a Bíblia diz que a ira de Deus está presente na vida do ser humano. O que é a ira de Deus? A ira de Deus nos fala da sua punição, nos fala da consequência do homem em relação ao pecado. O homem foi punido pelo pecado. Então, a Bíblia expressa isso, a ira de Deus sobre a vida do ser humano. Não que o Deus odeia você, que Deus não ama você, que Deus quer ver o teu mal, não. Se ele quisesse ver o teu mal e não quisesse salvar você, ele não teria enviado Jesus. Se Deus odiasse o ser humano e quisesse que o homem padecesse a eternidade, ele não teria enviado Jesus. Então vamos por partes aqui. Jesus, ele é
segundo diz a Bíblia em João 2,1, a Bíblia diz assim: meus filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas também de todo o mundo. Então Deus está virado com o ser humano. E a ira de Deus precisava ser aplacada, precisava ser retirada de sobre o homem. Então Jesus ofereceu-se a si mesmo, se doou a si mesmo, para que, através da sua oferta, ou seja, a propiciação, oferta que afasta a ira de Deus, oferta que aplaca a ira de Deus, somente uma oferta pura, simbolizado nos animais do Antigo Testamento, no livro de Levítico, que tinha que ser puro, que tinha que ser sem mancha, sem defeito. E somente Cristo foi capaz de viver uma vida que sem mancha, sem pecado, conforme o apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta, poderia ser oferecido a Deus por nós. Então, Cristo é o único meio de afastar a ira de Deus de sobre o homem. É o único meio de inocentar o homem. Quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu recebo a Jesus como meu Senhor, quando eu me arrependo dos meus pecados e recebo Cristo, aceito o seu sacrifício, aceito Ele como a minha oferta, a oferta que foi dada por mim, eu sou declarado justo, sou justificado. Então só em Cristo o homem é justificado. Então, só em Cristo o homem é declarado justo, ou seja, inocente. Porque enquanto o homem não estiver em Cristo, ele é culpado. E o peso do pecado, a consequência do pecado, a punição do pecado vai estar presente na vida do homem. Por isso você precisa de Jesus. Você não afasta a ira de Deus através de uma religião. Você não afasta a ira de Deus através de uma obra que você faz. Ser bom não é mérito. Ser bom e fazer coisas boas é obrigação, querido. Não é por obras, mas é pela fé em Cristo. Por isso precisamos de Jesus. Porque não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Maria, não foi ninguém que morreu na cruz por você. A oferta que Deus aceitou foi Cristo. A cruz foi o altar onde ele foi sacrificado por você. Então, se você não receber a Jesus como teu Senhor e Salvador, a ira de Deus permanece em você. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia nos ensina. E João nos falou a respeito disso. A ira permanece. Aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, para que essa ira seja afastada, seja tirada da tua vida e da minha vida, nós precisamos de Jesus. Não é só para curar a enfermidade que Jesus veio, não. Não é só para fazer o bem que Jesus veio, não. Não é só para poder conceder desejos que Jesus veio, ou para te trazer uma bênção, ou para te fazer feliz que Jesus veio aqui na terra, não. Ele veio para te livrar do castigo eterno. A Bíblia diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Jesus em Mateus 23, Jesus fala a respeito, Mateus, ou melhor dizendo, capítulo 23, deixa eu abrir aqui para a gente não falar besteira, Mateus capítulo de número 23, deixa eu achar o texto aqui, para a gente poder falar. Jesus fala a respeito de uma condenação, Mateus 23:33, ele diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Essa condenação está sobre a vida do homem. E o homem só deixa de desfrutar, entre aspas, de ser punido, na verdade, deixa de ser condenado ao inferno a partir do momento que ele recebe a justificação através de Jesus Cristo. E para isso operar em mim, eu preciso, pela fé, receber Jesus, crer nele, fazer dele o meu Senhor, me arrepender dos meus pecados e procurar viver de uma forma correta na sua presença. Então, deixa eu dizer para você, existe uma condenação. E essa condenação só deixará de estar presente na vida do homem a partir do momento que ele aceitar a Cristo. Que ele viver em Cristo uma vida real e verdadeira, de comunhão, constante em sua presença. Entendeu por que você precisa de Jesus? Porque Jesus te livra da condenação.
Porque Jesus te absolve da tua culpa. Porque Jesus afasta de você a ira de Deus. Porque Jesus vai te livrar dessa condenação aqui que Jesus disse. Uma condenação terrível, distanciamento total de Deus, chamado de inferno, onde a Bíblia diz que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, um lugar de sofrimento, vamos dizer assim, eterno. Ok? Esse é o primeiro motivo que você precisa de Jesus e eu preciso de Jesus. Ok? Até agora eu não falei nada de prosperidade, até agora eu não falei nada de bênção, até agora eu não falei nada de Deus dar e tal, porque tem gente indo à igreja só atrás de uma bênção momentânea. Ele está quebrado, está prejudicado, está com os negócios arruinados, aí ele vê a televisão lá com esses líderes irresponsáveis, líderes interesseiros somente nisso aqui, e aí ele corre para esses lugares, né? E ali ele é abordado a dar dinheiro, ele é abordado a fazer desafios loucos e tal, e a pessoa, para resolver um problema momentâneo, não tem compromisso, não se prega a salvação, não se prega a verdade, não se fala realmente o motivo pelo qual Jesus veio a esse mundo. Jesus veio a esse mundo, querido, para resolver o problema do pecado na sua vida. Jesus veio a esse mundo para afastar de você a ira de Deus. Jesus veio a esse mundo para que você possa, na verdade, ser absolvido da tua culpa, daquilo que te condena, que é o pecado na sua vida. Cristo te declara justo. Deus te declara justo através da tua aceitação a Cristo. O segundo motivo pelo qual nós precisamos de Jesus é muito simples. João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ou vai ao Pai se não for por mim. Ninguém pode ter contato com Deus se não for através de Jesus Cristo. Ninguém. Ninguém pode se aproximar de Deus através de uma placa denominacional. Ninguém pode se aproximar de Deus através do nome de um pastor, através do Papa, através da religião. Nós nos aproximamos de Deus diante do trono de Deus, somos aceitos por Deus. Deus nos ouve a partir do momento que nós temos Cristo como nosso caminho. Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Se eu não tenho Cristo, eu não tenho como me aproximar de Deus. Se eu não tenho Cristo, eu não tenho como ter um contato com Deus. Por isso que a Bíblia diz também, em 1 Timóteo 2,5, que Jesus Cristo é o único mediador. Único, não existe mediadores e nem mediadoras. Só existe um único mediador, e esse é o terceiro motivo, entre você e Deus. Jesus Cristo, homem, diz a Bíblia. Então não há como eu ter um contato com Deus, não há como eu querer algo de Deus e tentar me aproximar de Deus se não for através de Jesus Cristo. Por isso você precisa de Cristo, eu preciso de Cristo. Estão compreendendo como isso é muito mais além do que receber uma bênção? Eu preciso de Jesus só para ser curado, para eu receber isso? Não, de forma nenhuma. Você precisa de Jesus porque Ele é o único que pode aproximar você de Deus. Em terceiro lugar, em Atos, capítulo de número 4, versículo 12, tem uma palavra aqui também que é muito importante nós lermos. A Bíblia diz assim, no capítulo 4, versículo de número 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A salvação, ela só é obtida por Cristo. Ele é o nosso Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o único que pode nos salvar. Salvar dos nossos pecados, salvar-nos da condenação, salvar-nos da ira de Deus, salvar-nos da total separação eterna de Deus. Só Jesus Cristo. Por isso nós precisamos de Jesus. Jesus veio, morreu naquela cruz para te salvar. Ele veio para poder te dar a salvação. Eu quero ler um outro versículo aqui para você, rapidamente, que está na carta de 1 a João. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 12.
que diz assim, 11, e o testemunho é este que Deus nos deu. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso é muito sério. Não adianta eu estar dentro de uma igreja se eu ainda não entreguei a Cristo a minha vida, se eu ainda não o recebi como meu Senhor, se ainda eu não o aceitei como meu Salvador. Há muitas pessoas indo à igreja atrás da bênção momentânea. Mas, querido, entenda, Jesus, realmente, Deus nos abençoa, sim, as bênçãos de Deus são uma realidade. Mas as bênçãos de Deus também não chegarão na sua vida se não for através de Jesus Cristo. As bênçãos de Deus só atingem o homem quando Jesus Cristo faz parte da vida do homem. Porque Jesus Cristo é o canal dessas bênçãos. Sem Cristo não há bênção. Nós não temos direito nenhum, de forma nenhuma, a desfrutar da graça especial de Deus se não for através de Jesus Cristo. Não é mérito meu nem teu, mas méritos de Cristo. Eu sei disso, mas sem Cristo não tem como as bênçãos chegar. E a vida eterna está oferecida a você, a mim, a todos. Mas para essa vida eterna realmente fazer parte do meu ser e eu desfrutar dessa vida eterna, eu preciso ter Jesus. Tem muita gente que tem religião, mas não tem Jesus. Tem muita gente que tem uma crença, uma filosofia, mas não tem Jesus. Somente Jesus Cristo pode nos conceder a vida eterna. A vida eterna está em Cristo Jesus. Somente Jesus Cristo pode conceder você aquilo que é mais importante na sua vida. A tua salvação e a minha salvação. É muito importante que você frise isso. É muito importante que você compreenda isso. Que você precisa de Jesus porque o pecado te condena e Jesus Cristo te absolve. A tua fé nele te absolve de toda a condenação do pecado. Jesus Cristo, ele também, querido, é o meio pelo qual nós recebemos vida. A vida está em Jesus. A Bíblia diz que Paulo escreveu aos Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O pecado me matou, mas Jesus Cristo, ele me vivificou, tornou a me dar vida. E só Jesus é capaz de fazer isso por você e por mim. Tá bom? De uma forma bem simples, de uma forma rápida, aqui espero poder ter te ajudado com a minha resposta. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e que você possa estar acompanhando o nosso trabalho aí pelo Facebook, ok? Trabalho da Igreja Metodista Paz e Vida, Ministério Paz e Vida, que vai expandir em breve, ok? O único ser que deseja que isso não ocorra é Satanás, mas maior é o Senhor que está em nós. Um grande abraço, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida e que você possa ser alcançado por essa graça, que as bênçãos de Deus alcancem você no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.